Olá, meu nome é Marcos Antônio e este é meu primeiro podcast. Neste primeiro podcast vamos abordar o assunto da Covid-19 e aqui vamos explicar a sua origem, as suas polêmicas e como se prevenir. A Covid-19 foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, no dia 1º de dezembro de 2019, mas o primeiro caso reportado foi em 31 de dezembro do mesmo ano. Acredita-se que o vírus tem uma origem zoonítica, pois o surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma associação com mercados de frutos do mar em Wuhan, que despertou a suspeita que a transmissão desta variação de coronavírus ocorreu entre animais marinhos e humanos. É importante comentar duas coisas sobre esse trecho. A primeira é que ainda não é confirmado de que o Covid-19 pode ser transmitido de animais para humanos. E a segunda é que não é a primeira vez que o coronavírus aparece no mundo. A Covid-19 é uma variação do coronavírus e os seus primeiros casos foram identificados em meados de 1960, de acordo com o Ministério da Saúde. Por isso o nome Covid-19, que quer dizer Coronavírus 2019. Continuando o texto, temos o seguinte: uma grande variedade de animais pode ter servido como hospedeiro do vírus, especialmente o morcego, conhecido por ser portador de um número considerável de coronavírus diferentes. Ou seja, o morcego tem uma grande variação do mesmo vírus. A partir disso tudo, a Covid-19 começou a se espalhar pelo mundo. No dia 20 de janeiro, a Coreia do Sul relatou o primeiro caso confirmado de Covid-19. No dia 22 de janeiro, os Estados Unidos também confirmou e tem até agora o maior registro de óbitos do mundo, com mais de 8.000 mortes registradas. Então, até esses momentos, o Brasil era o único país livre de Covid-19, até ter o seu primeiro caso confirmado. No dia 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmou, através de uma coletiva de imprensa, o primeiro caso confirmado de Covid-19 no município de São Paulo. O caso foi notificado inicialmente no Hospital Israelita Albert Einstein, onde ao atendimento inicial foram coletadas amostras e realizados testes para vírus respiratórios comuns, além do exame específico para Covid-19. O paciente do sexo masculino de 61 anos, residente de São Paulo, traz um histórico de viagens para a Itália. Ele iniciou com sintomas de febre, tosse seca, dor de garganta e coriza, compatíveis com a suspeita da Covid-19. Após a confirmação do caso, o paciente ficou em estado de isolamento, mas por algum motivo que ninguém sabe, o vírus começou a se espalhar e no momento temos 2.555 infectados e 59 óbitos. O Brasil até o momento é o país com menos casos de Covid-19. Mas pelo menos aqui no Brasil, a Covid-19 não implica apenas na saúde, mas também na política. Uma das medidas tomadas para a prevenção da Covid-19 foi colocar o país em estado de quarentena, assim implicando drasticamente na situação econômica do país. Mas o atual presidente Jair Bolsonaro criticou as medidas de prevenção do novo coronavírus adotadas pelos prefeitos e governadores, assim gerando grande polêmica entre os cidadãos brasileiros de todos os estados. Assim, no dia 25 de março, observando toda essa polêmica, o vice-presidente Hamilton Mourão se posicionou no caso. Ele relata o seguinte, abre aspas, o presidente não se expressou da melhor forma. O que ele buscou colocar é a preocupação com a segunda onda da pandemia, que são os efeitos econômicos. A posição do governo ainda é de isolamento, fecha aspas, o que contraria o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, abre aspas. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra atrasada, com proibição de transportes, fechamento de comércio e confinamentos em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o de pessoas com mais de 60 anos. Então, por que fechar as escolas? Questionou o presidente. O vírus chegou e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos e o sustento das famílias deve ser preservados. Devemos voltar às normalidades, minimizou o presidente. O presidente Jair Bolsonaro também foi questionado no pronunciamento que fez no dia 24, no qual se referiu à Covid-19 como uma gripezinha e criticou novamente medidas de isolamento social adotadas pelos governos estaduais no intuito de evitar a disseminação do vírus no país. Passou-se alguns dias e a quantidade de óbitos foi crescendo diariamente no Brasil. E nesta sexta-feira, dia 27/3, o presidente Jair Bolsonaro não se mostrou combalido pelo diagnóstico da Covid-19 no país. Ele pronunciou o seguinte, abre aspas, o povo tem que ir para a rua trabalhar e deixar o vovô e a vovó em casa, pois o número de óbitos por pessoas abaixo de 40 anos é insignificante, fecha aspas. Para finalizarmos o nosso podcast, vamos falar sobre
quais são as pessoas na área de risco, ou seja, com mais chances de serem contaminadas pela Covid-19, os sintomas e como se prevenir. Idosos com mais de 60 anos, doentes crônicos, pessoas com doenças cardíacas e respiratórias e diabéticos são mais propícios à contaminação da Covid-19. Os sintomas da Covid-19 são febre, tosse seca, dor de garganta e coriza, semelhantes à da gripe, mas o Ministério da Saúde informa que nem todos podem apresentar sintomas ao vírus. E para ser considerado um caso suspeito, o paciente tem que haver febre, sintomas respiratórios ou os dois juntos e prestar atenção a algum histórico de viagens ou se o paciente entrou em contato com algum possível contaminado. Sobre a prevenção, como dito anteriormente, o país está em quarentena e esta é uma das maneiras de se prevenir. Mas também é muito importante a higiene pessoal. Lava as mãos constantemente com água e sabão e, se caso não for possível, lavar com álcool em gel. Evitar contato com outras pessoas e se hidratar bastante. E também devemos tomar cuidado ao espirrar ou tossir. Meu nome é Marquinhos e eu espero de coração que esse podcast tenha ajudado você de alguma forma. Obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.